Cenários econômicos de 2020 após a pandemia e os custos causados por isso. Olá, sou Carlos Sampaio e nesse vídeo eu quero falar sobre a situação econômica atual e quais os três cenários financeiros que podemos desenhar e esperar para 2020, considerando as três possibilidades de expansão da pandemia, ou seja, o seu ritmo. Lembrando que estamos em 9 de abril de 2020. Mas antes de tudo, te convido para te inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e fazer o seu comentário. Aproveita também e acesse os links na descrição do vídeo e conheça a página Sampaio Sucesso Financeiro lá no Facebook e no Instagram. Muito bem, estamos num momento em que o mundo vive um estado de medo. Medo do desconhecido, do ameaçador. Pois afinal, ninguém enfrentou uma situação como essa, uma situação global. Falando nisso, neurologicamente, o medo é um estado de alerta para o perigo, né? A gente sabe disso. É o risco da sobrevivência. E nesse caso, o cérebro primitivo se sente amedrontado. Esse temor assume o controle e tecnicamente elimina a habilidade de realizar o bom uso do pensamento. Cuidado! O medo pode ser consciente ou inconsciente, mas o fato é que esta parte do cérebro, chamada amígdala cerebelosa, envia sinais de aflição para o córtex pré-frontal, que é o cérebro pensante. E isso simplesmente interrompe o pensamento crítico. Bom, dessa forma, você perde então a habilidade de se concentrar até em tarefas simples. Em outras palavras, seu cérebro primitivo fica em alerta máximo e seu cérebro pensante e consciente fica suspenso, fica parado. Aqui o medo significa o estado de perda de controle. Isso é ruim, mas cuidado, o estado de cautela, quarentena, isolamento é super necessário nesse momento. Pode dispensar o medo, mas deve ficar com a cautela. Bem, existem várias formas de controlar o medo. Eu vou trazer um vídeo para falar nisso nos próximos dias, considerando informações sobre como acalmar o cérebro, considerando as premissas da neurociência. Mas hoje a ideia é falar objetivamente sobre o cenário econômico para 2020 e as principais mudanças que teremos em relação ao início do ano, né? Bom, antes dos cenários, baseado no trabalho recente da equipe da Genial Investimento, eu acho importante uma descrição rápida de algumas outras notícias do momento. Por exemplo, o governo francês apurou uma queda de 6% no PIB no primeiro trimestre do ano 2020, em relação ao trimestre anterior, e entrou em recessão. É a pior situação desde 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, conforme o Banco Credit Suisse informa. A Itália informa também que terá a maior recessão de toda a sua história. O Fundo Monetário Internacional informou que os países emergentes perderam 90 bilhões de dólares, dinheiro que voltou para os lugares mais seguros. E mais de 90 países já pediram ajuda financeira ao FMI. Bem, aqui no Brasil o governo, o BNDES, o Banco Central, disponibilizou 10,9 bilhões de reais de recursos para pequena e média empresa, ou seja, aquela que tem faturamento até 4 milhões e 800 mil reais ano, com juros de 3,78% ao ano e 6 meses de carência, 36 meses para pagar. Bom, outra coisa, o relatório Focus do Banco Central, agora no dia 6 de abril, prevê uma retração do PIB em 2020 de 1,18%, ou seja, queda de 1,18%. Bem, por fim, os possíveis cenários, então, que eu encontrei uma boa consistência foi na análise da Genial Investimentos. Existem também bons trabalhos como o do Banco Pactual e outros por aí, tá bem? Bom, primeiro cenário pessimista é uma retração de 7,7% do PIB, ou seja, o total de receitas de todos os produtos e serviços do país ficaria menor do que no ano de 2019, em 7,7%. Esse cenário é na hipótese de que a contaminação seja maior do que a média da Europa. Pavor isso, hein? A retomada da economia, então, aconteceria quando o crescimento da infecção chega a zero. Então, teríamos lentamente um início de retomada a partir de junho. Repetindo, a partir de junho. Cenário número 2, provável. Retração ou queda do PIB de 3,2%. A pandemia chegaria ao pico na primeira semana de maio. Uma contagem estatística, isso aí, né, de 7 semanas após a ocorrência do 100º caso. E que vale dizer que a pandemia no Brasil ficaria dentro da média da Europa. Isso é bastante. Bem, mas nesse caso, então, deixando o tempo para lá, o retorno lento das atividades começaria na segunda semana de maio. Olhando o calendário, antes de gravar isso aqui, é o dia 4 de maio, ok?
Cenário número 3, otimista, retração do PIB ou queda de 1,1%. É bastante ainda, principalmente para quem queria crescer 2,5% e praticamente não cresce desde 2010 no Brasil, né? Nesse cenário, o pico de contaminação aconteceria em 15 de abril, 5 semanas após o 100º caso. Seria uma retomada na segunda quinzena de abril, uma evolução semelhante à Coreia do Sul, que foi considerada uma contaminação branda. Conclusão, esses são os cenários possíveis. É um exercício para a gente pensar as estratégias que precisamos adotar. Então é pensar mais e mais em torno de como conservar a renda, controlar os gastos, ter controle do fluxo de caixa e do orçamento de uma forma mais rigorosa ainda. A ajuda do governo está em andamento para estabilizar a economia, o emprego e a renda, o que não significa impulsionar qualquer economia. Por fim, esperamos que então a maior clareza disso tudo vá surgindo a cada dia e assim a gente vai ajustando esses cenários e se tornando mais confiante, ok? Bom, nos próximos vídeos, tá, nos 2 próximos, eu quero falar sobre como tratar essa questão de acalmar a mente, um vídeo específico para isso, e outro usando a neurociência, e outro para falar sobre renda extra. Quais as alternativas de renda extra que nós temos aí? Se você não se inscreveu ainda, aproveite então, tem essa dica de ter 2 já títulos aí na frente que eu vou mandar. Tá? E por hoje era isso. Então até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade.